שבחי ירושלים את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. הדר כבוד הודיך וזוז נוראותיך, נשיך ונהללה. שבחי ירושלים את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. הדר כבוד הודיך וזוז נוראותיך, נשיך ונהללה. נשיך ונהללה. לעושה שמיים, לעושה אוריון, שמש ירח כוכבים, לבורא כל הבריאה אשתך המלך הגדול ומהוללתה. שבחי ירושלים את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. כי חיזקו את פריחי שערייך, ברך פנייך בקרבך, ברך פנייך בקרבך. לעושה שמיים, לעושה אוריון, שמש ירח כוכבים, לבורא כל הבריאה אשתך המלך הגדול ומהוללתה. בואו ונשבח את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. כי שלח את בנו לכפר על עוונותיו, ונרוממה יחדיו את שמו. נרוממה יחדיו את שמו. נרוממה יחדיו את שמו. מלא בחסד ומלא ברחמים, ערך כפיים אלוהים, אוכל לכל שבועי לב, מחמש לעצמותיו, נשגב לדף מעוז לדף. לעושה שמיים, לעושה אוריון, שמש ירח כוכבים, לבורא כל הבריאה אשתך המלך הגדול ומהוללתה. A paz do Senhor, amados, estamos iniciando mais um culto de domingo, né? Esse domingo de Páscoa. Eu quero dar início a esse culto lendo 2 Tessalonicenses 2:1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa. A Páscoa, não a Páscoa dos judeus, mas a Páscoa dos cristãos. Mais tarde eu vou estar abordando um pouco desse assunto e trazendo luz sobre isso. Vamos orar para dar início à nossa reunião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede em meio a esse tempo de tribulação. Pai querido, que os nossos corações, as nossas mentes estejam, Senhor, cativas ao Senhor.
sendo por ti dirigidas nesse momento de dificuldade que a nossa nação e o mundo inteiro passa. Pai querido, que a tua igreja passe por esse vale da sombra da morte, não temendo mal algum, porque o Senhor está com ela. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Então, Pai querido, colocamos diante do Senhor a nossa vida e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Também, neste momento, agradecidos, porque um dia o Senhor Jesus veio e, como Cordeiro de Deus, nos livrou do pecado e da morte eterna. Nós oramos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
meus irmãos, um grande abraço a todos. Espero que Deus esteja aí te capacitando, te consolando, te ajudando a passar por esse momento difícil que todos nós estamos passando. Eu quero falar algo sobre a Páscoa rapidamente com algumas ilustrações. Quando falamos em Páscoa, logo pensamos em ovos, logo pensamos em chocolates, pensamos em celebração com a família. Tudo isso é muito gostoso, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bom, mas para algumas pessoas tudo isso é só mais uma celebração em família. E muitas vezes deixando de lado ou mesmo deixando de entender o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos começar lendo João, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Páscoa. Tudo começou com Moisés lá no Egito. Encontramos isso lá no livro de Êxodo, há muito tempo atrás. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido libertá-los. Então, ele enviou pragas sobre todo o Egito e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas as outras. E em uma só noite, o filho mais velho de cada casa do Egito seria morto. Uma noite de alta tensão. Os israelitas esperavam ansiosamente aquele grande momento. À meia-noite, aquele silêncio foi quebrado. Foi quebrado com gritos de desespero. Mas, para os israelitas, seria uma noite de livramento.
Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou seu sangue em volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Depois, os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Porque Deus tinha avisado que precisavam estar prontos, ainda naquela noite eles estariam livres. Quando o seu filho morreu, o filho do faraó, ainda nessa noite, o faraó mandou os israelitas embora. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem. Nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas Ele nos ofereceu um escape. Esse escape é Jesus. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar as suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão, do pecado, e ele dá vida nova a cada um. Agora, todos podemos fazer parte de um povo de Deus, um povo para viver em liberdade. E é por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. A graça e a paz, meus irmãos, glórias a Deus. Estamos aqui para celebrarmos mais uma vez uma Páscoa, uma festa gloriosa para os filhos de Deus, porque ela nos traz grandes lições, nos traz grandes ensinamentos. E eu gostaria de falar alguns minutinhos apenas, não tomar muito vosso tempo, mas nem por isso deixaremos de falar da grande verdade que a Páscoa nos ensina. Glórias a Deus. No texto de 1 Coríntios 5, 7 e 8, Paulo nos diz assim: alimpai-vos do fermento do velho homem, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa. Atente para isso, façamos a festa. Não com fermento velho, mas com fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Fomos feitos nova criatura em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nova criatura somos. Por isso que Paulo faz uma analogia e uma semelhança entre o que ocorria na Páscoa antiga e na Páscoa dos dias de Jesus, onde consumia o pão sem fermento, e analogias comparando a nova vida do cristão, do servo de Deus, com o pão sem fermento, o pão ázimo. Então, esse é um motivo grandioso para nós estarmos usando esse momento para celebrarmos a Páscoa, porque Cristo nos deu essa nova condição de vivermos sem estarmos envolvidos com fermento que
está envolvendo a massa, o povo ao nosso derredor, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado para nos dar essa condição de vivermos livres do domínio do pecado. O pão ázimo era um dos elementos bastante significativo da Páscoa judaica. E aqui o texto diz para que nós, por isso, façamos a festa. Cristo removeu o domínio do pecado sobre aquele que crê, que vive debaixo da sua graça e das suas ordenanças, para que ele possa ser semelhante a esse pão limpo, isento do fermento. O fermento é um símbolo do domínio do pecado, da presença do pecado na vida do ser humano. E Cristo nos deu essa condição de vivermos isento do domínio do pecado. E eu quero ler um outro texto aqui para nós sermos rápidos no nosso falar, onde se diz assim, 1 Coríntios 15, 12 e 14, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, e que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Nós amamos, como cristão, amamos a Páscoa. Louvado seja nosso Deus. E é a nossa grande alegria, o nosso grande trunfo é sabermos que o nosso Cristo, o Cristo que é a nossa Páscoa, não são tradições dessa terra, mas Cristo é a nossa Páscoa. E Ele nos deu essas condições de nós vivermos livre do domínio da morte, do pecado, embora sabemos que vamos morrer fisicamente e que o pecado nos rodeia diariamente, todos os instantes, mas ele não tem domínio para viver subjugando a nossa vida. Pelo contrário, Cristo subjugou a morte, tomou a chave do domínio dela em suas mãos e nos deu essa alegria de nós sabermos que Ele está ressurreto. Este é o grande trunfo que nós temos, um triunfo grandioso que o Senhor nos deu, de sabermos que Ele venceu a morte, ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Sabemos que o pecado está ao nosso derredor, nós não vivemos nos seus domínios para podermos viver uma vida derrotada, triste, amargurada. Mas Paulo diz assim, por isso façamos a festa. Glórias a Deus. Façamos a festa, nos alegremos, tenhamos prazer, mesmo no meio de um mundo tenebroso, terrível, cheio de assolações, de tragédias, de coisas difíceis, enfermidades, pragas, pestes e tudo quanto é tipo de maldade ao nosso derredor. Façamos a festa, sim. Sabemos que o nosso tempo é curto aqui nessa terra, mas vamos celebrar a vitória da vida eterna, porque Cristo subjugou a morte para nos dar essa esperança viva, essa esperança gloriosa. Façamos a festa, nos alegremos, tenhamos prazer em ter esperança no Senhor Jesus, de que breve Ele virá e nos levará para nos assentarmos naquela mesa junto com Ele e celebrarmos sempre as bodas do Senhor Jesus.
façamos a festa sem o domínio do medo, da desesperança, da incerteza da vida eterna. Nós temos a certeza da vida eterna porque Cristo morreu, ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é nossa única esperança. Louvado seja nosso Deus. Ele nos deu vida ao vencer a morte. Quando Ele ressuscitou, Ele trouxe consigo a vitória sobre a morte. Poderemos passar pela morte física, mas a morte eterna jamais estará presente entre os que crêem no Salvador, que é a nossa Páscoa. Eu quero que você tenha dias abençoados nesta terra. Celebre a Páscoa assim, celebre a sua vitória, celebre a sua alegria, a alegria que você tem, que pode ser expandida para toda a sua família, toda a sua parentela, todos ao seu derredor. Anuncie essas maravilhas, anuncie esse gozo, essa alegria, esse prazer que tem o servo de Deus em saber que a vida eterna está logo ali à nossa frente. Uma rápida passagem entre essa vida e a morte física, que ela poderá chegar um dia, só Deus sabe, mas ao passarmos pelo portal da graça do Senhor, estaremos diante do Cordeiro que venceu a morte, ressuscitou e nos deu esta grande alegria. 1 Coríntios 5, 7 e 8, eu destaquei essa frase: por isso façamos a festa, nos alegremos, porque o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, Jesus Cristo, venceu e venceremos. Por isso nós cremos nesta grandiosa vitória que Ele nos deu. Não tememos o dia de amanhã, porque a vitória já nos é dada em Jesus Cristo, o Salvador. Que Deus te abençoe, muita alegria nesses dias para você, principalmente você que já confessou o Salvador Jesus em sua vida, com a sua boca, creu no seu coração e é salvo para a glória de Jesus. Boas Páscoas, boas festas, em nome de Jesus. Me perdi e encontro seu amor, seu amor.
Sim, somos filhos de Deus. Fomos agraciados com esse privilégio, porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou e somos chamados hoje de filhos de Deus. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Pois é, irmãos, esse ano não vai ter ovo de Páscoa aqui em casa. Estão cobrando R$100 no ovo de chocolate aqui no supermercado. Esse aqui a gente paga bandeja de 30 por R$15. Então esse ano não vai rolar ovo de Páscoa aqui em casa. Mas eu cresci a minha infância inteira comendo ovo de Páscoa. Minha mãe, minha avó sempre compravam ovo de chocolate pra gente. Nem que fosse aqueles pequenininho, com gosto de manteiga de cacau, com gosto de parafina, mas não faltava ovo de Páscoa. Agora, hoje que eu tenho dinheiro para escolher o ovo que eu quiser comprar, a minha mulher não deixa. Não tem jeito. Mas eu não vim aqui hoje para falar do ovo de Páscoa, nem desse ovo aqui também. Eu queria dizer que uma das doutrinas bíblicas relacionadas com a Páscoa, que é mais importante, está
talvez na verdade, a gente pode até dizer que essa doutrina no Novo Testamento, ela é a doutrina mais importante do Novo Testamento e está relacionada com a Páscoa, é a doutrina da ressurreição de Cristo. Ela é uma das doutrinas mais importantes para o cristianismo, é uma das bases do cristianismo. Ela é tão importante que o apóstolo Paulo vai defender a crença na ressurreição de Jesus praticamente em todas as epístolas que ele escreveu. É interessante que hoje em dia, se você estivesse andando na rua e visse uma pessoa crucificada em praça pública, você ia ficar escandalizado, né? Os jornais iam noticiar aquela crucificação, ia viralizar na internet, todo mundo inteiro ia falar daquela crucificação como sendo uma coisa chocante, uma aberração, um crime contra os direitos humanos. Mas no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, um judeu ser crucificado pelos romanos era uma coisa completamente banal. Era uma coisa tão comum que praticamente todo dia as pessoas andavam na rua e viam pessoas crucificadas. Estavam acostumadas. Bandido, ladrão, qualquer pessoa que causasse desordem, alguém que se rebelasse contra o imperador romano, contra o Império Romano, sendo judeu, era crucificado. Então, no tempo de Jesus, era extremamente comum uma pessoa ser crucificada, um judeu ser crucificado. E a gente pode dizer assim, de uma maneira bem vulgar, que qualquer Zé Mané era crucificado naquele tempo. E quando a gente pensa na crucificação de Jesus, a gente fica chocado, a gente se comove, porque para nós, né, no mundo moderno, a ideia de pensar em uma pessoa ser crucificada, ela é aterrorizante. Mas no tempo do apóstolo Paulo, falar da crucificação de Cristo, tinha tanta gente crucificada naqueles dias nas ruas, que era mais um. Jesus foi mais um crucificado. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai pegar a ideia da ressurreição de Jesus, como nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ele vai defender com unhas e dentes a ideia de que a ressurreição de Jesus é o ponto mais importante da fé cristã. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 14, que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa fé é vã, a nossa fé não vale nada, não serve para nada. Não serve para nada você ir para a igreja, você aceitar Jesus, ser batizado, tomar santa ceia, você cantar no louvor, você sentar para ouvir a pregação da sua igreja, participar das atividades da sua igreja. Se Jesus Cristo não ressuscitou, isso não vale nada, não serve para absolutamente nada. O apóstolo Paulo fala em Romanos 4, versículo 5, que se Cristo não ressuscitou, nós não temos salvação. A nossa salvação depende totalmente da ressurreição de Jesus Cristo, dele ter ressuscitado. Se Jesus não ressuscitou, esquece, meu irmão, você vai para o inferno quando morrer. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,34 que se Jesus Cristo não ressuscitou ao terceiro dia, as nossas orações, elas não servem para nada, elas são palavras jogadas ao vento. Não tem ninguém que vai atender nossas orações, não vai ter ninguém que vai nos ajudar, que vai nos responder se Cristo não ressuscitou. As nossas orações, elas somente podem ser respondidas se Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,14 e em 2 Coríntios 4,14 que se Cristo não ressuscitou, sabe o que vai acontecer? Não vai existir o arrebatamento da igreja. Você está esperando o arrebatamento aí, né? Ansioso que aconteça logo nos seus dias para não ter que morrer? Se Jesus Cristo não ressuscitou, esquece, não vai existir arrebatamento. Não vai ter ninguém para te arrebatar, essa é a verdade. Em 1 Coríntios 5:15 e 17, o apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, nós continuamos no pecado. Não existe perdão para os nossos pecados se Jesus Cristo não ressuscitou. Em 2 Coríntios 5:15, o apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, então nós somos seguidores de um defunto. Nós somos seguidores de um morto. E o que um morto pode fazer por alguém?
O que um defunto pode fazer por alguma pessoa? É essa a ideia que Paulo trabalha. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, você está seguindo um defunto, um cadáver. Você pode até seguir uma pessoa que morreu, seguindo os ideais daquela pessoa, seguindo a causa daquela pessoa. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos simplesmente seguindo a causa de Cristo. Ok, isso é até válido. Existem tantos seguidores de pessoas que já morreram. Agora, quando nós falamos de Jesus Cristo como o Messias, como o nosso Salvador, isso só pode acontecer se ele ressuscitou. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo fala também que se Cristo não ressuscitou, nós não temos vida espiritual. Nós somos carnais ainda, como todas as pessoas do mundo. Nós vivemos pelos nossos instintos. Nós estamos vivendo pelas nossas vontades carnais. Não existe vida espiritual se Cristo não ressuscitou. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós também vamos sofrer a ira divina que há de vir sobre o mundo, o Apocalipse. Se Cristo não ressuscitou, você também está destinado ao Apocalipse. Por isso, essa doutrina da ressurreição de Cristo ela é tão importante para nós. E o mais importante, no Evangelho de João, capítulo 39, o apóstolo João, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele só viria se Jesus ressuscitasse. Se Jesus tivesse morrido na cruz e ficado ali, foi para a sepultura e nunca mais saiu, virou cinzas, esquece, meu irmão. O Espírito Santo de Deus não virá para habitar em você. Mas se Cristo ressuscitou, o Espírito Santo de Deus, a promessa foi enviada. Sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos o Espírito Santo, nós iríamos continuar sendo pessoas sem Deus. Agora, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na doutrina dos apóstolos, nós cremos na mensagem do Evangelho e cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus e ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, e é isso que nós comemoramos na Páscoa, porque Jesus ressuscitou, é que nós seguimos o Cristo vivo, nós não seguimos um defunto, nós não seguimos uma causa de um homem religioso, nós seguimos alguém que está vivo. E se ele está vivo, ele pode interceder por nós. Jesus pode atender às nossas orações. O Espírito Santo de Deus habita em nós porque Cristo ressuscitou. Por isso nós temos hoje o Espírito Santo. Por isso nós temos hoje mudança de vida. Deus conosco. Se Cristo ressuscitou, nós recebemos a salvação que Ele nos prometeu e que nos ofereceu. Se Cristo ressuscitou, nós temos uma vida espiritual para andar com Deus. Nós não somos pessoas carnais, vendidas à carne, vendidas ao pecado. A nossa fé funciona porque Cristo ressuscitou. Porque nós cremos que Cristo ressuscitou. A nossa fé funciona, as nossas orações são atendidas. E porque Cristo ressuscitou, nós seremos arrebatados. Estamos esperando esse dia. Você pode esperar com fé, meu irmão, porque o arrebatamento virá, porque Cristo ressuscitou. E nós vamos escapar da ira divina que há de vir sobre esse mundo, porque Cristo ressuscitou. E as pessoas que não creem em Cristo, que não creem na ressurreição de Cristo, no dia da ira divina que há de vir sobre esse mundo, elas vão sentir saudades. Sabe do quê? Dos dias do coronavírus. Elas vão falar, como os dias do coronavírus não eram nada perto da ira de Deus, perto do dia da ira de Deus. E nós vamos escapar desse dia, porque Cristo ressuscitou. Amém, irmão? Então, celebre nesses dias de Páscoa, celebre a ressurreição de Jesus, celebre
a morte, mas principalmente a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte dele não serviria para nada. Mas porque Cristo ressuscitou, é que nós estamos aqui, vendo Deus agir na nossa vida a cada dia, porque o Espírito Santo do Deus vivo habita em nós e nós vemos a mão de Deus estendida sobre nós. Celebre a Páscoa, celebre a ressurreição de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor, amados. Vamos estar entrando na palavra de Deus nesse momento, trazendo a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse momento. A Páscoa dos judeus versus a Páscoa dos cristãos é o que eu quero abordar nessa noite. 2 Coríntios 4,10 diz: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Hoje vamos falar de Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. A Páscoa foi instituída por Deus para lembrar os filhos de Israel do livramento do cativeiro no Egito. Quando Deus feriu de morte todos os primogênitos do Egito e não tocou em nenhum dos filhos de Israel. Para lembrar como se deu a Páscoa, nós temos que viajar no passado até o reinado de Ramsés II ou de Tutmés III. Existe aí uma controvérsia sobre quem era o faraó da época de Moisés, mas isso não nos interessa, porque a exatidão de quem era o faraó não é o fato que nós queremos abordar. Muitos anos depois da morte de José e Jacó, o povo de Israel que habitava na terra de Gósen, no Egito, se multiplicaram, e o faraó da época temeu que eles tomassem o poder e os reduziram à categoria de escravos, forçando-os a produzirem tijolos para as obras dos governantes do Egito. Os faraós se sucederam e o povo de Israel era cada vez mais oprimido. Mas, até que, no tempo certo, Deus levantou Moisés, que com 80 anos de idade liderou a saída de Israel do cativeiro. Mas para que isso fosse possível, Deus enviou 10 pragas terríveis até que o faraó permitiu que Israel saísse rumo a Canaã, a terra prometida a Abraão, para ali estabelecer a nação de Israel. Após 9 tentativas frustradas de obter a licença de saída do faraó, mesmo com as pragas que acompanhavam cada pedido de Moisés, Deus preparou a última e definitiva praga, a mais terrível de todas. Nos dias que antecedem o dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, Moisés deu as seguintes instruções recebidas de Deus ao povo de Israel, registrado lá em Êxodo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Pulando lá para o versículo 14 em diante, versículo 6 em diante, até o 14, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão passado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Essa é a Páscoa dos judeus, comemorada até hoje. Aos judeus, a Páscoa lembra a passagem do anjo da morte sem ferir os filhos de Israel, a passagem da escravidão para a liberdade,
a passagem em seco pelo meio do Mar Vermelho e a destruição dos exércitos de Faraó que os perseguia quando o mar se fechou sobre eles, a passagem pelo deserto, sendo sustentado por 40 anos até tomarem posse de Canaã e estabelecerem a nação de Israel. Se pararmos aqui, limitaremos a Páscoa ao povo judeu e não haveria razão para ser comemorada pelos cristãos em todo o mundo. Mas temos que lembrar que Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E isso se cumpriu nos dias de César Augusto, quando Quirino era o presidente da Síria e Herodes, rei de Israel, cumprindo uma profecia de Israel que dizia que uma virgem daria à luz um menino e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Segundo o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus foi guardado até o tempo certo. Aproximando-se a Páscoa dos judeus, Jesus e seus discípulos se dirigiram para Jerusalém, onde comeriam a Páscoa. Porém, Jesus sabia que aquela não seria apenas mais uma Páscoa comemorada, mas seria o cumprimento da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como o sangue dos cordeiros, separados no Egito e aplicado nas vergas e ombreiras das portas, livraram os filhos de Israel do anjo da morte, Deus preparou um cordeiro único e suficiente para salvar a humanidade dos seus pecados, livrando-os da morte eterna. Na quinta-feira, Jesus reuniu seus discípulos no jantar, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, de 26 a 30. A sequência dos fatos, como estão relatados nos evangelhos, foi: naquela mesma noite, Jesus foi preso, levado ao sumo sacerdote Caifás, depois a Pilatos, depois a Herodes e de volta a Pilatos, que o entregou para ser morto. E naquela tarde de sexta-feira, véspera da Páscoa, após ter sido açoitado, Jesus foi levado ao monte chamado Caveira, onde, entre dois ladrões, Jesus foi crucificado. Assim como Deus proveu o carneiro cujo sangue substituiu de Isaque na oferenda de Abraão, também o sangue do cordeiro nas vergas das portas livrou da morte os filhos de Israel no Egito. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, livra todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da morte eterna, perdoando os seus pecados e elevando-os à categoria de filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Analisando tudo isso, temos que entender que a Páscoa para o judeu representa o livramento da escravidão do Egito. Para o cristão, representa a vitória sobre o pecado e suas consequências. Por isso, para o cristão, a Páscoa é Jesus ressurreto. Para encerrar, eu vou abordar um último ponto. Infelizmente, os quase 2000 anos desde a morte e ressurreição de Jesus têm trabalhado no coração dos homens contra os princípios da sã doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Muitos cristãos atuais, não vou arriscar a porcentagem, têm deixado a sã doutrina, dando ouvido a falsos ensinos, e a Páscoa cristã, representada pela Santa Ceia, que deveria ser celebrada, celebração da passagem da morte do pecado para a vida eterna em Cristo Jesus, perdeu sua identidade e hoje está cheia de símbolos pagãos, como coelho, ovos e outras coisas, ao ponto das pessoas esquecerem o verdadeiro significado da Páscoa e do sacrifício de Jesus, virando apenas mais uma festa popular tradicional. É também verdade que cristãos têm mantido sua fidelidade a Cristo, alguns extremados, outros centrados, mas ambos fiéis aos ensinamentos de Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre
por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Talvez os cristãos devam refletir se o correto procedimento da comemoração da Páscoa não seria reunir a família em torno da mesa e partir o pão agradecendo a Deus pela morte e ressurreição de Jesus e tomando o cálice, que é a nova aliança do Senhor conosco, ensinando aos nossos filhos a verdade sobre os símbolos cristãos. Depois sim, até cabe um ovo de chocolate, uma colomba pascal, para comemorar a festa da nossa salvação, mas nunca permitindo que tradições encubram as verdades de Deus. Amém? Glória a Deus, ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, a Deus, o Pai eterno, e ao Espírito Santo, sejam honra, glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de Jesus, pela sua morte e ressurreição, que nos deu, Pai, a vida eterna com o Senhor para sempre. Ó Deus, aquela Páscoa, onde o Cordeiro de Deus foi oferecido em sacrifício no lugar dos nossos pecados, em pagamento dos nossos pecados. Pai, isso é graça do Senhor, porque não somos merecedores. Mas a tua graça nos alcançou e nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos
sempre, amém? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, nosso Deus é um Deus de amor. E nós não temos como retribuir tudo que Deus tem feito por nós durante todos os dias da nossa vida. Nós temos recebido cuidado, proteção. E nesse momento nós vamos levantar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você trouxe agora, você levante sua mão que o diácono vai chegar até você. E se você está na tua casa, se você está assistindo esse culto, você pode ofertar através do Pix da igreja, que você terá acesso através das nossas mídias sociais. E nós exaltamos o nome do Senhor pela provisão que Ele tem nos dado de pós. E Ele não tem permitido que falte nada na casa do justo. Vamos orar agora. Pai Santo, Pai querido, nós te exaltamos e te louvamos pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos participantes desta obra. Muito obrigada, Senhor, ó Pai, porque nós reconhecemos que Tu és o Senhor deste local, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus, ó Pai, que consola, o Senhor é o Deus, ó Pai, que traz, Senhor, ó Pai, o renovo para as nossas vidas a cada manhã. Senhor, a Tua misericórdia tem nos alcançado e nós te exaltamos, ó Pai, por pertencermos, ó Pai, à Tua família, porque nós éramos, ó Pai, rejeitados e renegados, mas o Senhor, no Teu infinito amor, nos estendeu a mão, Senhor, ó Pai, quando estávamos, ó Pai, escravos dos nossos pecados. A Tua graça nos alcançou e hoje nós podemos chegar à Tua presença e falarmos: Abba, Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que tem cuidado, assim como uma galinha cuida dos seus filhos, ó Pai, debaixo das suas asas. Nós encontramos em Ti o consolo, em Ti a proteção, em Ti a força e o sustento a cada manhã, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Exaltado seja o Teu nome santo. Amém. Louvado seja o Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nesse dia, um dia maravilhoso, um dia que nos leva à vitória de Jesus na cruz do Calvário, a vitória sobre a morte. Eu queria falar um pouquinho sobre a Páscoa, juntamente com meus irmãos, com os outros pastores que estão conosco, falando com a igreja, falando nesse culto maravilhoso a respeito desse tema, que é o tema principal, é o tema da esperança, é o tema da vitória, é o tema do triunfo de Deus sobre os nossos inimigos. Eu queria voltar um pouquinho e falar sobre a Páscoa na história. Quando nós falamos da palavra Páscoa, de qualquer maneira, nós precisamos voltar para a terra do Egito. Quando nós lembramos de como ela apareceu, como que ela surgiu, a palavra Páscoa. A origem dessa palavra, ela nos remete à derrota do anjo da morte, que chegou às portas das casas dos israelitas, quando esses estavam escravizados no Egito, e ele foi impedido de adentrar para dentro das casas dos israelitas, pelo sangue que tinha sido colocado nos umbrais das portas. Isso é o fundamento da Páscoa. Olha que coisa interessante, está lá em Êxodo capítulo 12, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para a salvação de cada família. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos quando Deus institui a Páscoa é que é um novo começo. O início do ano começa na Páscoa. O início de tudo começa na Páscoa. O principal dos meses, o primeiro mês do ano. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos é que Deus está restaurando todas as coisas na Páscoa. A primeira coisa que nós vemos na Páscoa é que é o início, é o começo, é a salvação, é a união, é o amor, é a providência de Deus para um novo início, para um novo começo. Se você ler o primeiro texto, diz: será o primeiro dos meses, será o primeiro do ano, será o início de tudo. Então, a Páscoa é o início de tudo, é o começo. E nós vemos que atualmente a igreja criou uma certa discrepância em relação ao conceito da Páscoa. Nós entendemos, todos nós cristãos sabemos que a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos dentro do contexto bíblico, nós utilizamos a Páscoa para outros fins. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar uma coisa para vocês
percorrendo rapidamente nesses poucos minutos a palavra de Deus. Quando o povo de Israel, conforme nós lemos no Velho Testamento, que é o nosso parâmetro para que nós possamos hoje entender a graça, quando eles tiveram fome no deserto, eles não se utilizaram da Páscoa, eles se utilizaram do maná. Deus não precisou da Páscoa para sustentar o povo. Deus mandou pão do céu. Não precisamos da Páscoa para receber a comida, o alimento. Deus não precisou imolar um cordeiro para trazer o alimento de cada dia. Bastou ele ordenar, e as gotas de chuva, as gotas de orvalho se transformaram em pão, conforme a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso mostra os níveis e aonde a Páscoa está. O que eu quero dizer é que a Páscoa é algo tão grandioso que é muito além de comida, muito além de bebida, muito além de vitórias sobre exércitos. A Páscoa é algo muito maior, muito superior, e muitas vezes nós achamos que a Páscoa é a comida, é a bebida, é a vitória no trabalho, é a vitória... Não precisamos pensar dessa forma. Olha que interessante. Quando o povo teve sede, nós lembramos que Moisés simplesmente bateu na rocha, nem deveria bater, simplesmente ordenar a rocha, e a rocha sustentou aquele povo por 40 anos, trazendo água no deserto. Quando exércitos cercaram Israel, Deus simplesmente deu ordens, e chuvas de pedras caíam sobre exércitos. Muitas vezes eles se embaralhavam entre si, e a confusão os tomava, e os próprios combatentes se combatiam um contra os outros. Nós vemos que Deus, em certa ocasião, mandou o sol parar. O sol parou para que houvesse a vitória contra inimigos. Nós vemos no caso de Eliseu rodeado de exércitos inimigos. O Senhor mandou exércitos de anjos, e com uma cegueira, todo aquele exército se rendeu a um só homem. Nós vemos essas histórias. Nós vemos histórias de terremotos, vemos histórias da terra se abrindo para tragar os inimigos, mas em nenhuma dessas circunstâncias nós temos a grandiosidade da Páscoa, porque nós sabemos que a Páscoa é algo muito superior, ela é muito além, ela é muito superior a qualquer uma desses eventos que matou a fome, que destruiu exércitos, que matou a sede, que fez o sol parar. A Páscoa é muito superior, ela é muito além de tudo isso. Então, quando nós pensamos na Páscoa, nós temos que pensar que todas essas coisas, elas são inferiores ao sacrifício de Jesus na cruz. E quando nós oramos, nós pedimos através da Páscoa que Deus nos dê o alimento, que Deus, e a gente acha que não é suficiente, mas a Páscoa é suficiente e muito além de qualquer uma dessas coisas que nós pedimos ou pensamos. Até mesmo quando vemos a cura na Bíblia, simplesmente uma árvore que está perto do jardim de Deus é suficiente para curar todos os povos. As folhas de uma árvore, ela é suficiente para curar todas as nações da terra. Então, irmãos, a Páscoa é muito superior à árvore. A Páscoa é muito superior às folhas dessa árvore. Então, irmãos, imagine a cura de todos os povos, de todas as enfermidades. Ela é muito grande para nós pensarmos. A Páscoa é muito superior a isso. Porém, quando nós falamos destas coisas, nós lembramos que o anjo destruidor, ele bateu a porta da casa dos israelitas quando lemos Êxodo, capítulo 12, capítulo 13 em diante. E por que bateu a porta? Por que o anjo da morte não entrou por sobre o telhado? Não entrou pela janela? Não, a palavra de Deus fala que eles colocaram o sangue nos umbrais das portas. Eles não tiveram que revestir o telhado, não tiveram que revestir a janela, mas os umbrais da porta. E quando lemos o Evangelho de João, encontramos Jesus dizendo: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Só que aqui nós vemos que a morte estava entrando pela porta. Então mostra que ela não era ladrão e nem salteador. Ela estava com o direito de tomar a vida de todo homem. Porque todo aquele que pecar é sujeito à morte. Porque o preço do pecado é a morte, conforme diz lá em Romanos capítulo 6. Então nós sabemos que a morte tinha o direito sobre todo pecador. Mas é através dessa porta,
pela proteção do sangue de Jesus, que nós pudemos ser salvos. Mesmo eles tendo direito, houve a substituição pela graça. Foi Ele, pela sua misericórdia, que impediu a entrada da morte. Isso é a Páscoa, é o poder de Deus para a salvação em todo daquele que crê em Jesus Cristo. Existe uma passagem na Bíblia muito interessante que está em Lucas capítulo 12, verso 14, para que nós pudermos encerrar essa pequena meditação. Lucas capítulo 12, verso 14, ele nos mostra um texto que está dizendo assim: quando Jesus foi questionado, para concordar com tudo isso que estamos falando, diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, uma daquelas pessoas aflitas, porque tinha sido injustiçado por uma distribuição de herança, os pais devem ter falecido, e o irmão mais forte, o irmão mais sagaz, mais desonesto, ele tomou a herança do outro, e aquela pessoa injustiçada foi até Jesus, e Jesus falou assim, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus está mostrando que não era esta a função da Páscoa. E é isso que eu acabei de mostrar nos outros textos. Era algo muito superior, muito poderoso. E aí nós queremos ler Romanos, capítulo 6, versos 26, para que nós possamos entender um pouquinho dessa maravilhosa graça. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna, não somente um fragmento de vida, não somente uma partícula de vida, mas a vida completa, plena, eterna. Em João capítulo 5, verso 24, João 5, 24 fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 1, verso 12, nos diz dessa forma: mas todo aquele que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Para terminar, Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação em Cristo Jesus, o triunfo sobre a morte, é a Páscoa, é a ressurreição, é o poder de Deus para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Paz, amados, vamos estar encerrando, desejando a todos que realmente os reflexos da Páscoa verdadeira estejam em cada coração, em cada lar, trazendo a paz do Senhor sobre todos. Vamos orar encerrando essa reunião. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse tempo dedicado de forma especial ao Senhor, colocando os nossos corações e a nossa mente para te servir e te adorar. Pai querido, recebe como um incenso agradável esse culto e que realmente o Senhor continue derramando sobre a tua igreja a tua paz, a tua alegria, a tua segurança. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Até quinta-feira, se Deus quiser, quando nós estaremos novamente reunidos, adorando ao nosso Deus. קדימה, שבחי
שבחי ירושלים את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. הדר כבוד הודיך וזוז נוראותיך, נשיכה ונהללה. שבחי ירושלים את אדוני, כי טוב הוא אלוהינו אדוני. הדר כבוד הודיך וזוז נוראותיך, נשיכה ונהללה. נשיכה ונהללה. לעושה שמיים, לעושה אוריון, שמש ירח כוכבים, לבורא כל הבריאה אשתחווה.